Oi, pessoal, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, o dia já começou friozinho e agora com tempo agradável, até um pouquinho mais quente em Porto Alegre. Vamos lá para fora para ver o tempo em algumas cidades do nosso estado? A gente confere agora imagens do centro de Dois Irmãos, onde faz 23 graus de temperatura. E ontem nós falamos sobre a fisiculturista Eduarda Bezerra, hospitalizada após desidratação severa, e sobre o Ramon Dino, que enfrentou problemas com suor excessivo durante uma competição. No programa de hoje, a gente discute os riscos desses protocolos com um nutricionista esportivo. E ainda no programa de hoje, a gente fala como se preparar para o Enem. Esse ano as provas acontecem no dia 3 e 10 de novembro e a gente recebe uma especialista para falar sobre o assunto. Fica com a gente, eu sou a Natália Sattler e o Conexão RS já está no ar. No programa de ontem, nós repercutimos sobre a fisiculturista Eduarda Bezerra, que teve uma desidratação severa após participar de um evento famoso de fisiculturismo. A jovem de 25 anos foi hospitalizada após ter sintomas como febre e calafrios. Outra situação que chamou a atenção foi a de Ramon Dino, que também participou desse mesmo evento. Ele ficou em quarto lugar na categoria que concorreu, depois da tintura corporal escorrer devido ao excesso de suor. O Ramon admitiu em entrevista que foi um erro em alguma das refeições. A partir disso, vemos que existe um protocolo rígido a ser seguido nessas competições e fica o questionamento se a busca pela perfeição física pode levar a comportamentos extremos e prejudiciais à saúde. Para conversar sobre isso, recebemos o especialista em nutrição esportiva, Everton Botega. Seja bem-vindo, Everton, tudo bem? Obrigado, tudo bem, sim. Obrigado pela oportunidade aqui de esclarecer um pouco mais esse esporte, né? Então, em crescimento hoje em dia. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a tua participação aqui para esclarecer essas dúvidas, falar um pouco mais sobre esse assunto que gera curiosidade para muita gente. E para começar, eu gostaria de saber se tu pode nos explicar que protocolo é esse de preparação para esses atletas que eles precisam seguir antes das competições e quais são as práticas mais comuns e cuidados necessários nesses casos. Legal. É muito importante, antes de a gente entrar detalhadamente nessa semana que antecede, né, a competição, que o fisiculturista, ele vive 24 horas do esporte. Ele tem que ter o sono perfeito, a alimentação ajustada, o treino de alta intensidade, além dos aeróbicos, né? Então, além de ter todo o ano de treino, ele tem um período que a gente chama de pré-contest, que é o período que ele começa a se preparar para subir no palco. Aquele físico que as pessoas veem no palco não é o físico que ele mantém o ano todo, é um físico apenas para palco, né? Então, ele tem toda uma preparação e quando antecede ele uns 13 meses antes, mais ou menos, até 4 meses antes da competição, ele começa uma dieta mais severa, onde a gente chama de déficit calórico, né? Ele começa a baixar a gordura corporal. E aí ele fica nesses 3 a 4 meses nessa dieta um pouco mais severa e apertada. Só que tem uma dieta muito específica, que é em torno de uns 7 dias antes da competição, a 10 dias, que a gente chama de desidratação. Ou seja, para a gente ver esses cortes profundos, essa definição muscular muito aparente, ele precisa desidratar o corpo. E aí tem alguns riscos, né? O principal risco é a questão até a parte renal, dos rins. Por quê? Porque o atleta de alta performance, ele não visa a saúde, ele visa ser campeão. Isso em qualquer esporte, né, Natália? Então a gente precisa priorizar sempre a saúde desse atleta. Então é importante a gente desidratar o corpo, mas sempre ajustando a questão de saúde com exames laboratoriais. E no atleta, nessa semana que antecede, ele tem que fazer uma dieta bem radical, ou seja, ele tem que jogar uma hiperidratação. A gente faz um protocolo de 12 litros de água por dia, e aí próxima competição, próxima a subir no palco, ele baixa para 1 litro, 500 ml. Isso é a parte da água, fora toda a parte da dieta que tem que ser ajustada. Por isso, Natália, sempre o atleta ser bem orientado como profissional. Isso faz toda a diferença para a saúde do atleta. Nossa, até choca a gente, né, que não entende desse mundo, assim, de fisiculturismo, porque, como tu disse, são 12 litros que depois mudam aí para 1,5, né? Foi isso que tu falou?
antes das provas, né? Então, é por isso que acaba acontecendo. Isso, a gente faz um protocolo que Perdão, pode continuar. É justamente isso, a gente faz os primeiros dias, né? 12 litros, 10 litros, e vem baixando 6, 5, 4, até chegar a 1 litro. Ou às vezes, Natália, ele não toma água. Nossa. E essa hiperidratação faz com que ela tire aquela retenção de líquido. E realmente, para a pessoa que não tem o costume dessa prática, choca. Como assim 12 litros de água por dia? Não faz mal. Só que a gente tem que entender que o atleta é alta performance, né? Ah, claro. Não, então é algo gradual, assim. E Everton, por que é tão comum haver a desidratação nessas competições e quais são os riscos que ela pode causar para o corpo desses atletas também? Legal. O que o pessoal quer que o atleta apresente no palco, né? Ele é um físico mais definido, lógico, né, Natália? Cada categoria do fisiculturismo tem a sua particularidade, né? O Ramon tem uma particularidade, as wellness, né, que está aparecendo aí, os vídeos da wellness, tem outra particularidade. Mas, vem de regra, Natália, eles têm que estar muito bem definido o físico, tem que estar muito bem aparente a musculatura, e principalmente os homens, né? Então, ele tem que tirar aquele excesso de água que a gente fala que tem entre a pele e o músculo. A gente chama uma palavra técnica, né? A água que tem subcutânea, ou seja, existe um percentual de água entre a pele e o músculo, e quando a gente elimina aquela água, a gente tem esse aspecto que a gente vê nas fotos, que é aquele músculo fibrado, né? Aquele músculo todo, a gente chama estriado, todo marcadinho, parece aqueles cadáver, né? Que estão todo dessecado, porque toda a musculatura, toda a anatomia do corpo. E para isso tem que tirar aquela água. Por isso que se faz uma dieta de desidratação uma semana antes, para realmente marcar aquela definição, aquela musculatura e, consequentemente, o atleta se sobressair perante os outros. Mas, de novo, cada categoria tem um grau de definição. Então, isso é importante também, o treinador, no caso aqui o Ramon, né, teve a questão do suor dele no palco, isso é uma estratégia talvez que não deu tão certa como eles poderiam, porque não respondeu tão bem, e ele começou a suar e teve uma perda, querendo ou não, de pontuação nesse fato. Mas a estratégia é muito bem ajustada. E às vezes, Natália, se tu errar 1 grama de sal, muda tudo. Nossa. Porque nesse ponto é o detalhe que faz a diferença. Se eu te falar que 300 ml de água muda um físico, tu não acredita. Porque ele está num ponto tão preciso que aquele detalhe ali faz a diferença. Nossa, impressionante isso, Everton. E olha, falando sobre a questão do controle de dieta e da coloração corporal. No caso do Ramon Dino, quais fatores podem ter influenciado para que esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, acontecessem durante a competição? Então, numa competição de alto nível, que é o Mr. Olímpia, basicamente o Mr. Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo, né, do futebol. Então, num nível tão acentuado do atleta, cometer um erro assim, talvez tão básico, porque se tu for numa competição mais nacional, tu vê vários atletas passando por isso, de sudorese, de aquela tinta escorrendo, mas a gente não é o que se espera de um atleta de ponta, como é o Dino, e como o treinador do Dino também, né? É renomado no mundo todo o treinador dele. Então, não se espera de um atleta tão bom ter isso. É que nem uma Copa do Mundo, o campeão lá, o melhor do mundo, ele vai lá e pisa na bola. Então, um erro tão básico que a gente não imagina que um atleta erre. Mas é ser humano, né? E está pronto a erro. E o principal disso tudo é que essa desidratação para o atleta, Natália, a longo prazo, tem os riscos para a saúde. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, todo atleta de alto nível, ele visa ser campeão. E no fisiculturismo, tem 2 grandes problemas que acontecem na saúde do atleta. O primeiro deles é a questão do coração. A gente tem uma síndrome do coração de atleta que ele cresce demais, ele hipertrofia, e aí pode dar desde parada cardíaca, infarto, e já acontece muitas vezes no atleta desse nível, só que muitas vezes não está muito bem orientado por um médico, por um profissional que pode ajustar isso. E o segundo fator é problemas renais, que é o rim, ele não dá conta dessa sobrecarga de tanta desidratação, que ele também tem uma falência renal. Assim como, Natália, os atletas de luta também têm esse problema renal, porque eles também têm que baixar peso acentuado para a luta. O fisiculturista também tem esse problema que tem que desidratar o corpo. Então, 2 fatores muito graves para o atleta de fisiculturismo é coração e problemas renais. Mas, de novo, Natália, esses profissionais de ponta que a gente está vendo aqui no Mr. Olímpia, eles têm uma gama de profissionais que envolvem eles para poder minimizar os riscos para a saúde. Não é à toa que o Arnold Schwarzenegger, que é um dos grandes nomes mais conhecidos do fisiculturismo, está vivo até hoje e treina até hoje, né? Tem quase 90 anos.
Então, a gente tem que ter um controle junto com profissionais que auxiliam esse atleta de ponta também ter saúde, né? Mas, de novo, Natália, eu gosto de frisar que é muito importante. Esse atleta não faz isso por saúde, ele faz isso pelo esporte, pelo amor ao esporte. Então, sempre é importante saber que não façam isso, porque esse atleta está preparado para isso, né? Claro. Até é importante a gente falar sobre esse assunto para o pessoal de casa entender sobre essa questão da desidratação, né? Já ouvi algumas pessoas falando aí, vou desidratar antes de uma festa, alguma coisa assim, para ficar mais definido no pump ali depois do treino, mas não é bem assim, né, Everton? A pessoa tem que seguir um protocolo rígido ali, como esses atletas, ter o acompanhamento, e nós, meros humanos normais, não podemos fazer isso, né? Isso é uma coisa muito importante, Natália. Por quê? Porque a gente vê o Ramon Dino sendo inspiração para muitos jovens, e os jovens esses que não têm o estilo de vida que o Ramon tem, de dormir cedo, não beber álcool, não se entupir de doces, não usar drogas, né? Drogas, enfim, cigarro e tudo mais. E essa garotada, Natália, muitas vezes se inspira nele, quer fazer o que ele faz, mas não tem o estilo de vida que ele tem. Então, esse é um problema. E a pessoa quer utilizar o que ele utiliza, só que não tem um médico por trás. Vou dar um exemplo bem comum que acontece aqui no meu consultório, na minha clínica, né? Hoje eu tenho uma clínica, né, de nutrição e medicina integrativa, onde eu atendo pessoas para isso, para ter um físico melhor, para ter uma estética melhor, mas com o acompanhamento do meu médico, do meu acompanhamento, para ele poder ter um resultado melhor. E eu vejo as pessoas não dando bola para a questão de exames laboratoriais. Então, tem que avaliar os exames, ver como é que estão os níveis hormonais, e em cima dessa bioquímica da pessoa, a gente faz ajustes. E não porque o Dino faz, tu vai replicar o que ele faz. Não porque o atleta de ponta faz, tu vai fazer igual ele faz. Ou pior, Natália, um amigo da academia tomou tal coisa, eu vou fazer igual. Então, esse problema de que todo mundo é igual, pode acontecer um fator prejudicial para a saúde. Então, quando a pessoa entende isso, que precisa ter um profissional para ajustar, e que tem toda uma bioquímica por trás disso, ele começa a saber e ter mais consciência. Então quer dizer que cada pessoa responde de uma forma. Sim. E aí a gente começa a trazer consciência para as pessoas, e não fazer elas ser replicadoras, né? Eu vou replicar o que a atleta de ponta faz. Exatamente. E Everton, falando sobre isso, já aproveitando esse gancho, qual que é o limite entre o cuidado com o corpo e os extremos que podem trazer esses problemas para a saúde? Existem dois fatores que eu quero comentar aqui que é importantíssimo, tá, Natália? Um deles é a parte de mentalidade, que a gente chama de comportamento na parte clínica, tá? Então, vamos lá. Existe um fator chamado dismorfia muscular. A dismorfia muscular é quando a pessoa se olha no espelho e ela se acha sempre pequena, não está de acordo, não está favorável com o tamanho que ela gostaria de ser. Às vezes, muito em questão de comparação com atletas, né? Inclusive, eu fui uma criança obesa e depois eu fiquei muito magro. E aí eu tinha dismorfia muscular. Eu treinava e achava sempre o pequeno. E, Natália, quando eu competi no fisiculturismo, que eu também fui campeão de fisiculturismo, eu tinha 120 quilos e me achava pequeno. Olha que loucura isso. Então, a dismorfia muscular acontece muito nessas pessoas que querem buscar um físico mais musculoso, mas não se vê naquilo no espelho. E outro fator é a questão de tu ter distorção da autoimagem. A pessoa já está magra e ela acha que não está magra o suficiente. E aí ela cria a questão de anorexia. Então, um dos fatores é a questão de comportamento. Tu te olha no espelho e não te reconhece. E o segundo fator é tu não avaliar os teus marcadores de exame. Vê, por exemplo, assim, Natália, um marcador bem simples, tá? Testosterona. Existe um mínimo e existe um máximo. Se tu faz o exame de sangue e percebe que no exame de sangue deu o teu resultado abaixo do mínimo, por que não repor aquela testosterona que está em falta? E quando tu repõe algum hormônio que está em falta, a probabilidade tu potencializa em todos os aspectos. Desde melhora de sono, disposição, força, estética também. E tem outro fator que, de repente, a tua testosterona tá ok, tá boa, mas tu quer potencializar ela. Tu vai melhorar vários fatores também. Mas, de novo, dentro de um parâmetro que seja adequado para não prejudicar a saúde da pessoa. Então, a gente consegue trabalhar aqui no espaço da minha Botega as duas linhas, qualidade de vida e também estética. Esse é o grande diferencial. Com certeza. E a gente vê que hoje em dia as pessoas estão buscando mais pelas academias, crossfit, outros tipos de esporte, como a corrida também, que a gente vê, né, que tem grupos se formando, ou até
amigos, enfim, se juntam para correr ali e praticar o esporte. E como evitar que essa busca pela perfeição, vamos dizer assim, leve a um desgaste perigoso para a saúde? Porque é muito positivo que as pessoas procurem a prática de esporte, mas também precisa ver esse limite se a pessoa não é um atleta realmente de alta performance, né? Sim. Uma das coisas que acontece muito é quando tu quer te comparar e replicar aquele atleta de ponta. E outra coisa que pode ser feita, né, que hoje em dia já está cada vez mais comum isso, é fazer uma avaliação física com o treinador físico e fazer uma periodização. Digamos que seja corrida aqui, como citou corrida, Natália. Vamos falar da corrida. Se tu não tiver uma periodização de corrida, onde você vai fazer um treino de musculação para fortalecer a tua articulação, você vai ter um treino variado, onde tu vai fazer exercício, corrida de longa duração, corrida de tiro, tu vai te lesionar lá na frente. Por quê? Porque não periodizou o teu treino de corrida. Tu apenas botar o tênis hoje e sempre vai correr 10 km, sem nenhum ajuste na tua articulação ou na parte muscular, bem provável que pode desenvolver alguma fascite plantar, alguma tendinite no joelho, enfim. É importante sempre ter uma periodização dos teus treinos, que não é à toa que a gente tem educador físico para fazer isso, um treinador físico para ajustar os teus treinos. E não se fala também questão de treino sem dieta. A alimentação vai ser a base e substrato para ti conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, parece até um pouco clichê, né? Tem que treinar bem e se alimentar bem. Sim, tem que ter um treino periodizado, tem que ter uma alimentação certa, e o principal para fechar esses dois é ter um sono de qualidade. Então, eu acho muito importante fazer exercício físico, eu acho que exercício físico é vida, ele é um santo remédio. Eu acho que sem ele, as pessoas não vivem tanto tempo, mas sempre com uma orientação onde você vai seguir aquele protocolo, aquela periodização. E às vezes é isso que falta para as pessoas. Elas têm a boa vontade, mas não têm como a estratégia para aquilo ali. Então, quando tem uma estratégia planejada, você vai evitar lesão, você vai ter resultado mais rápido com isso e, consequentemente, evitar um problema futuro de lesão ou um problema cardiovascular, ou renal também, né? Porque as pessoas hoje se entopem de suplemento sem saber se elas precisam do suplemento. E mais esse fator também importante, né? Suplementação tu compra sem receita, mas não é só tomar sem saber como usar. Esse é um problema também. Exatamente, até porque se a pessoa não tem essa orientação dos especialistas, nutricionistas, enfim, outros especialistas da área, ela acaba desistindo da prática e desistindo da saúde dela, consequentemente, para quem não é esse tipo de atleta que a gente conversou agora, né? O suplemento, né, querendo ou não, ele é muito interessante. Ele tem vários artigos mostrando, alguns deles, a importância que é até na longevidade da pessoa, só que tem que saber a dose para a pessoa. E não apenas seguir uma receita de bolo, né, Natália? É que nem eu falo para ti uma receita de bolo sem ver teu peso, tua massa muscular, a tua altura, teu exercício físico. Então, fica muito padronizado. Então, a suplementação, ele pode potencializar muito as pessoas, só tem que saber como usar, tem que saber o que usar, e tem que saber também, Natália, uma coisa importante, qual a marca usar. Porque muitas marcas, elas não passaram nos testes. Então, até isso a gente tem que cuidar. Porque senão tu vai usar achando que tu está tomando creatina, por exemplo, e está tomando farinha. Então, por isso, o profissional vai sempre ajustar, adequar e te indicar aquela melhor marca mais conhecida, que tem uma confiança maior. Perfeito. E quais orientações, por fim, e práticas também mais seguras que tu sugere para atletas que querem competir sem comprometer a saúde, e também para quem está começando, entrando nesse mundo aí, fitness, vamos dizer assim? Top. Falando bem pontual agora do esporte mesmo, o fisiculturismo, e linkado ao fitness, né? Porque o fisiculturismo, ele é como se fosse a Fórmula 1 do fitness. Então, o que seria o principal de tudo para a gente começar a ter uma qualidade aí e ter uma orientação boa? Primeiro fator, é você saber o que você quer, onde você quer chegar. Por que onde você quer chegar? Tu quer ser um atleta que nem o Ramon? Tu quer competir no fisiculturismo ou apenas quer ter um físico legal que tu aumente tua autoestima? Quer ter um físico legal para ir para a praia? Qual é o problema de ter um físico legal para ir para a praia? Sentir que a autoestima elevada? A primeira coisa, tem que traçar qual é a tua estratégia. Por quê? Se tu quer ser um competidor de fisiculturismo, Natália, a estratégia é para atleta. Se tu quer apenas ter um físico bacana para chegar no verão, um físico mais fitness, a estratégia é diferente, porque não tem competição envolvida. O atleta, quando quer competir, tem que se trabalhar de uma forma diferente de uma pessoa que quer apenas ir para a praia com um físico legal. Então, quais são as orientações que eu falo para as pessoas que querem apenas ir para a praia com um físico legal? Primeiro de tudo, tá, Natália? É ajustar o sono, porque no sono está onde o teu sistema imunológico mais te potencializa.
E se teu sistema imunológico está comprometido, você já não vai ter o resultado que você quer, tanto de massa muscular quanto de perda de gordura. Primeiro fator, ajusta o sono. Mas, Everton, como é que eu ajusto o sono? Dormindo de 7 a 9 horas por noite. Essa é a dica 1. Segundo fator, você ter um treino periodizado, um treino planejado específico para você. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de aumentar o peito. Tem um treino específico que vai melhorar o peito. As mulheres têm dificuldade de aumentar o glúteo. Então, tem um treino específico que melhora o glúteo. Então, precisa ter um treino personalizado. E terceiro, mas menos importante, é você saber nutrir esse teu corpo. Saber nutrir com os macronutrientes, que é proteína, carboidrato e lipídio. Saber o quanto disso você ingere todo dia. E assim você consegue ter a tríade, né? Os 3 pilares fundamentais para você conseguir ter esse resultado. Mas, de novo, precisa ter um profissional, precisa ter alguém que vai adequar isso para você potencializar e não correr riscos. Porque imagina, Natália, para a pessoa consultar comigo, eu faço avaliação física nela, eu vejo os exames laboratoriais, muitas vezes, Natália, eu faço um teste de DNA com essa pessoa, ela passa um produto que tira saliva, manda para fora do país e volta todo o DNA dessa pessoa para eu adaptar toda a dieta em cima do DNA dela. Então, olha quantas informações eu tenho que ter para deixar uma coisa mais precisa, uma dieta mais precisa, um treino interessante para aquela pessoa ter mais resultado. Então, via de regra é isso: sono de qualidade, treino periodizado e alimentação adequada para a pessoa de forma individualizada. Perfeito, tá aí a importância de ter um acompanhamento especializado com quem entende do assunto, né? Porque no fim das contas é um cuidado de dentro para fora que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Everton, muito obrigada pela participação, pelas dicas e orientações para a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. É um prazer, pode me chamar sempre, estou à tua disposição, viu? Obrigado, que Deus te abençoe. Para nós, amém. Obrigada, até a próxima. E olha, a gente continua falando sobre esse assunto. Nós conversamos com o David Stewart, que é um personal trainer, que nos contou como foi a experiência dele no fisiculturismo e por que ele abandonou a modalidade. Acompanhe agora. Eu me chamo David Stewart, sou treinador, atleta de fisiculturismo, ex-atleta, mas atleta é sempre atleta, né? Eu iniciei no esporte em meados de 2013, em torno de junho, julho, era no meio do ano de 2013, onde eu fui a incentivo de uma grande amiga na época, a Cris Cavaleiro, o grande Cris, e nessa época, tá, pra vocês terem uma ideia, eu já treinava há 13 anos, tá? Então, depois de muito tempo que eu fui ter coragem, para encarar um palco, na verdade eu nunca me senti apto para isso. A gente fala em fisiculturismo, a gente pensa em aqueles físicos mais agressivos, enfim, é um pouquinho diferente, né? Então decidi ir em 2013, onde eu fui na competição chamada Open, acontecia em Novo Hamburgo na época, onde tinham 17 atletas. Eu me consagrei no top 3, geralmente saem os finalistas, 5 ou 6 e os 3 principais campeões, E na época eu fui um top 3, terceiro lugar. E aquilo já me chamou a atenção, Eu digo, nossa, primeiro campeonato, Que legal. Então eu segui numa sequência. Aqui no Rio Grande do Sul eu já ganhei praticamente quase todos os campeonatos. E meu último campeonato foi o Mister Olímpia de 2018, que quando eu resolvi parar. Eu fui na primeira edição que teve aqui no Brasil. Então eu já ia me afastar dos palcos, mas quis competir neste campeonato também. O esporte da minha época, já exigia um físico agressivo, como é o campeonato, como são os campeonatos de fisiculturismo, exigem muito do atleta, são preparações que exigem muito da tua saúde física e principalmente da tua saúde mental. A gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Porque o que mais sabota hoje um atleta é a mente. Se o atleta não está obstinado para isso, ele não vai conseguir vencer as etapas que uma preparação exige, que são bem difíceis, mas são factíveis. Aqui estou eu para contar para vocês. Mas assim, fome, sede,
o comer muito, uma alimentação muito pesada, pesada eu digo de quantidade, volume de comida, então é tudo muito ao extremo, né? Isso a gente está falando de alto rendimento, né? A Fórmula 1 da musculação é o fisiculturismo, né? Então hoje, inclusive, quando a gente vê um atleta assim com um físico super desenvolvido, hipertrofiado, a gente tem que respeitar, porque não é fácil. Não é fácil. Na minha opinião, um dos esportes mais difíceis, se não o mais. Na época eu tive algumas situações, assim, já tive um período que eu errei a desidratação, contar um pouquinho dos relatos, assim. E eu tive uma cãibra severa no palco, em frente aos árbitros, na hora que eu estava fazendo participando de um confronto, que a gente chama, que é quando eles escolhem os primeiros lugares, os finalistas, e colocam os 3 ou os 4, 5, depende de quantos, que eles estão em dúvida. Então eles pegam todos os atletas, colocam à frente deles, e neste momento eu tive uma cãibra extremamente forte no abdômen. E a primeira foi o abdômen, dá pra ver até no vídeo, na época, quando me filmaram, uma bola, né, criou um nó no abdômen e uma dor absurda. E quando eu mudava, eu tentava mudar a posição, eu tinha uma câimbra nas costas ou no dorsal, enfim, nossa, uma coisa muito... Foi surreal. Inclusive, essa vez foi a primeira que eu fui campeão sul-brasileiro, né? Mesmo diante dessas dificuldades aí, eu consegui me consagrar campeão, né? Então, assim, entre outros fatores, né, eu sempre fui um cara muito cauteloso com o uso de hormônios, né, que faz parte hoje do alto rendimento no fisiculturismo. Cheguei ao ponto que, devido a essas circunstâncias da questão hormonal, da questão de mexer muito com a parte fisiológica do atleta em si, tanto física e mental, eu acabei aos poucos diminuindo a frequência, até porque não se via necessário competir tantas atrações, tantos shows, né, que a gente chama. Hoje, falando um pouquinho, atualmente os campeonatos estão cada vez mais exigindo do atleta, né? Na minha época já era assim, atletas vendiam um carro, faziam empréstimos, tudo para ter condição financeira de investir no físico, né? Às vezes de forma equivocada, às vezes de forma um pouco perigosa também. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre as dicas para o Enem. Você conhece as técnicas para se sair bem na prova? A gente já te conta isso.
Conexão RS está de volta e faltam poucos dias para o Enem, que reúne quase 4 milhões de participantes que estão em busca de uma vaga em universidades. Além de dominar o conteúdo, um dos maiores desafios dos candidatos é organizar bem o tempo para responder todas as questões e evitar itens em branco. Outro ponto essencial é a redação, que pode valer até 1.000 pontos e muitas vezes é decisiva para garantir uma boa classificação. No último exame, apenas 246 estudantes alcançaram a pontuação máxima na redação, o que mostra o quão importante é o preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, como gerenciar bem o tempo na hora da prova? E quais são as principais estratégias para escrever uma redação nota 1000? Para responder essas e outras perguntas e ajudar quem vai fazer a prova, vamos conversar agora com a Letícia Bittencourt, que vai dar algumas dicas fundamentais para o Enem. Boa tarde, Letícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? Principalmente neste período, que é a prova do Enem, né? Em que milhões aí de estudantes estão se preparando, sonhando em ingressar em uma universidade. Então, fico muito grata por este convite, Natália. A gente que agradece a tua participação. E olha, qual que é a melhor estratégia para dividir bem o tempo entre as disciplinas e também nos estudos, né, antes da prova? Sim. Bom, considerando que nós estamos a menos de 3 semanas, né, dessa prova, é interessante focar agora na resolução de simulados. Né? E a partir das questões que o estudante não conseguir acertar nesse simulado, é fazer uma revisão breve deste conteúdo que ainda não está bem consolidado para esse aluno, porque eu acredito que o foco deve estar nas áreas de maiores dificuldades, para se conseguir acertar mais questões, né? Porque às vezes um acerto a mais nessa prova faz toda a diferença, né, na nota do aluno. Né, e se tratando de Enem, é importante, né, focar nesses tópicos mais recorrentes, né, nos conteúdos que sempre caem na prova, mas também é preciso, né, a partir dos simulados, revisar, né, qual área se está tendo uma maior dificuldade. Letícia, tu recomenda que os candidatos comecem pela redação ou pelas questões objetivas? Boa pergunta, né? Bom, eu recomendo que se faça o seguinte, né? Se chegue nesse primeiro dia de prova, que já vai se começar com a redação, né, que o candidato leia o tema da redação, né, e a partir daí já vá organizando, né, na sua cabeça, o que pode ser escrito, já vai ali formulando alguma coisa e vá para as questões objetivas, né, porque fazendo as questões objetivas pode ter algum conteúdo, alguma questão que também auxilie o candidato, né, a fazer essa redação. Então, essa é uma dica que eu dou, né? E como evitar perder tempo com as questões difíceis? Bom, os simulados, né, eles fazem toda a diferença na hora da prova, né? Então, aquele candidato que já estava fazendo o simulado, ele já está mais preparado para se organizar em termos de tempo, né? E daí o candidato já vai se familiarizando com o tipo de questões, quais os assuntos são mais recorrentes na hora da prova, e assim vai treinando também a questão do tempo, que é super importante, né? Porque é uma prova extensa, são 90 questões, né? Com muitos textos para leitura também, né? E nesse primeiro dia tem mais a redação para dar conta, né? Então, para o estudante poder organizar esse tempo, né? E se organizar, se preparar psicologicamente para essa hora também, né? Que é uma hora de muita tensão, de muita ansiedade, tanto para quem está fazendo pela primeira vez o Enem, como para quem já fez anos anteriores, né? Então, a dica é tentar se preparar antes e manter a calma na hora da prova, né? Porque se estiver muito nervoso também, peça para dar uma volta, vá até o banheiro e assim, né? Nessa volta, nesse retorno, né? O candidato também já volta com outro pensamento, né? Outro ânimo, né? Dar uma respiradinha, Isso. É muito bom. E quais são os principais erros que os estudantes cometem na redação do Enem, que às vezes é a temida, né, da prova? Sim. São erros, assim, bem básicos, né, que poderiam ser evitados com um pouquinho mais de estudo, mas são erros básicos, como o uso de vírgula, uso de conectivos, acentuação, grafia, né? Então, são erros básicos. E aí a dica que eu dou também para o estudante tentar fugir desses erros né, pode parecer brincadeira, mas não escreva tanto, porque o limite de linhas
são 30 na prova, né? Mas não precisa se chegar a esse máximo de linhas, né? Então, tente sintetizar a sua ideia, né? Períodos mais enxutos, né? Parágrafos não muito longos, com no máximo 5 períodos, pois parágrafos longos também dificultam a leitura, né? Então, tem que treinar bastante, né? E, principalmente, reler a sua redação, né? Para evitar esses erros, que às vezes é erro de desatenção, não é que o candidato não saiba. Com certeza, o nervosismo ali na hora, né? E olha, com base nos temas recorrentes das últimas edições, como que o aluno pode se preparar para um possível tema de redação desse ano? Sim, né? Eu não costumo apostar em nenhum tema, né? Mas eu digo sempre para os alunos que é imprescindível estudar por determinados eixos temáticos, né? Como, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, porque eles vão ter referências a partir desse estudo, né? Para escrever aí dezenas de temas diferentes na hora da redação, né? Então, a minha sugestão é que um estudante ouça podcasts, né? Assista vídeos no YouTube que falem sobre esses eixos temáticos, né? Porque na redação do Enem, o repertório sociocultural, ele é fundamental. Isso vai demonstrar para o corretor da redação que o estudante, ele domina determinado assunto e consegue fundamentar a sua argumentação. Por isso, tem que investir um tempo de qualidade, agora aproveitar essas últimas 2 semanas e meia, né, para ampliar esse leque de conhecimentos, né, e poder escrever uma boa redação. E vale ressaltar também, né, que tudo que o estudante for escrever na redação deve estar dentro dos direitos humanos, ou seja, tudo aquilo que protege, que reconhece a dignidade de todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, né? Tudo isso deve estar de acordo com os direitos humanos, então, e também com o interesse social, com o interesse coletivo e não de determinados grupos, né? Aliás, essa última parte também, ela é muito importante para a conclusão da redação, já que o Enem, ele solicita uma proposta de intervenção do candidato como conclusão. E o estudante, ele vai ter que escolher um agente, ou seja, quem vai realizar essa ação, essa intervenção que está sendo proposta, o meio, o modo com que isso vai ser realizado e o efeito que isso vai ter na sociedade. Ou seja, na conclusão tem que ter quem vai realizar a ação, o que vai ser feito, como será feito, por que será feito, né? E é importante ainda detalhar esses elementos. Bacana. Boas dicas, hein? Espero que vocês do outro lado aí estejam pegando, anotando tudo. E ó, para quem tem dificuldade em se concentrar durante essas provas mais longas, o pessoal ali do déficit de atenção, né? Existem técnicas e práticas que tu possa sugerir para a gente passar para o pessoal de casa para manter o foco na hora da prova? Sim, né? Eu gosto sempre de dizer, né, que para manter essa atenção é bom chegar cedo, para chegar de forma tranquila, porque às vezes o candidato já se atrasa, fica com medo de não conseguir entrar e já chega naquele nervosismo, né? Então, vá cedo, pegue um bom lugar na sala também, né? De preferência mais na frente, que não vá tirar a sua atenção, né? Não fique próximo de janelas também, porque às vezes pode o pessoal ficar passando para ir em banheiro. Então, também algumas dicas mais práticas, assim, para o pessoal manter esse foco aí na prova. É, organização também, né? Perfeito. Letícia, muito obrigada pela participação, pelas dicas para o pessoal de casa aí. Boa sorte para todo mundo que vai fazer a prova. E até a próxima. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada e boa sorte aí a todos os candidatos. Isso aí, até a próxima. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
Conexão RS está de volta e hoje nós vamos até o centro de Canoas para conhecer um projeto muito bacana, o Laboratório Escola de Arte Popular. O programa busca democratizar o acesso à arte por meio de cursos profissionalizantes, workshops, oficinas e outras atividades. A Eduarda Rocha está ao vivo nesse espaço cultural para nos contar mais sobre ele. Oi, Duda, boa tarde. Com quem tu tá por aí? Boa tarde, Nath, a todos que nos acompanham. Nós viemos até o coração de Canoas, no bairro Matias Velho, para falar sobre cultura. O Lab Escola de Artes existe há 14 anos, fazendo um trabalho fantástico com crianças, jovens e adultos. Eu já vou indo aqui, Nath, como você bem perguntou, estou com a professora Gisele, que faz parte desse trabalho. E eu quero saber, prof, como vocês fazem para democratizar a cultura, que é o principal objetivo? Sim, boa tarde, muito obrigada aqui por nos receber, né, por nos deixar falar um pouquinho sobre nossos projetos, né? Então, o Lab, ele faz a democratização da arte, da cultura para crianças, para jovens, adultos, maturidade, né? Através de acesso mesmo, né? Os acessos que as pessoas todas acabam tendo aos projetos, que a gente acaba ganhando por editais, né? Então, a gente consegue fazer isso para todos e também para pessoas que tenham alguma atipicidade, né? Pessoas que tenham problemas de locomoção, coisas assim. Então, a gente consegue fazer um acesso legal também. Que bacana, prof. E eu sei que tem alguns cursos de atividades que são gratuitas, mas também tem outras que têm um custo significativo, como é que é? Sim, nós temos atividades que são gratuitas, né? Que são atividades que realmente são fomentadas por editais. E nós temos atividades que são atividades com preço popular, né? Que é um preço realmente que a gente só precisa mesmo para poder manter o espaço, manter toda essa confecção aqui, todo esse projeto que a gente faz. Demais, sensacional. E já falando em confecção, eu tenho certeza que o pessoal de casa está muito curioso para saber o que são aqui essas vestimentas, esses trajes de teatrais que vocês têm aqui nesse espaço do ateliê. Então, cada um deles conta uma história, né? Conta a história de um projeto, conta a história de uma das peças que foram feitas, foram apresentadas, né? Então, é um acervo aí de 14 anos, né? Que o Lab está aqui na cidade, que o Lab existe, que ele vive, que ele pulsa e que está aqui, né? E é um projeto também que a gente tem o ateliê aberto, né? Para fomentar também para outros artistas que quiserem, por acaso, vir conhecer, entender ou precisa de algum figurino, né? Também a gente está aberto aí para poder trazer para a cidade. Fantástico. E Gisele, algo que a gente estava conversando até antes de entrar ao vivo. Tem aqui um figurino que vocês utilizaram na época da enchente nos abrigos, isso? Exatamente. A gente fez um projeto que se chama Cápsula, né? Que é um projeto que a gente apresentou em vários abrigos, né? Justamente para quê? Para que a gente pudesse guardar algumas histórias dentro de uma cápsula. Né? E essa cápsula é uma cápsula do tempo e que ela vai ser aberta. A gente tem aqui, um deles, né? Desses figurinos que a gente traz aqui, ó, são figurinos que trazem toda uma palheta de cores, cores mais de terra, mais da atividade mesmo, né? Da terra. E essa palheta, ela veio mesmo trazer junto com a palheta do papelão, né? Que a gente utilizou muita coisa com papelão também, né? E foi um projeto muito legal, porque a gente traz as pessoas a poderem relatar suas histórias, né? E isso aconteceu, foi muito gratificante pra gente. A gente acabou fazendo um acolhimento muito legal, né? Com esse projeto. Sim, e os materiais utilizados, vocês também disseram que tem um processo até de reciclagem aqui. Sim, a gente tem tanto o processo de reciclagem quanto o processo de tingimento natural, né? A gente utiliza produtos naturais como erva de chimarrão, como casca de cebola, né? E a gente fez alguns tingimentos naturais aqui nesses tecidos que fizeram essa diferença toda aí, né? Nessa pegada ambiental também de sustentabilidade. Que demais. Prof. Gisele, como a gente está conversando sobre teatro, e como eu sei que tem muita gente que faz parte aqui do Lab, vamos ali conversar com a Camila um pouco? Vamos lá pegar a Camila lá na área prática. Né? A gente tem uma sala que é a sala prática, né? Que é onde a gente faz as partes corporais, né? Aqui também tem atividades dos nossos estudantes. Peraí. Perfeito. Vamos lá. A gente pode indo aqui, o Wagner vai seguindo a gente. Aliás, acho que o Wagner vai na frente, certo, Wagner?
Perfeito, agora sim, para ficar bem organizado. E, prof, enquanto a gente vai indo até lá, queria que você explicasse também um pouco que a Camila, a estudante que a gente vai conversar agora, ela também tem um processo de empregabilidade bem importante que vocês oferecem aqui, certo? Exatamente. São 2 objetivos da nossa escola. Um é a acessibilidade, né? É que todos tenham como ter acesso à arte, e o outro é realmente a empregabilidade, né? O que acontece? Vários jovens acabam entrando, até crianças acabam entrando pequenos, veem que a cultura é uma área que não necessariamente é aquela coisa que todo mundo diz que ninguém consegue viver de cultura. E quando as jovens, quando chega a idade, né, mais para 14, né, às 16, 17 anos, acabam começando realmente a trabalhar com isso, né? E a gente ensina muita coisa, né? Muita coisa sobre atividades de rede social, muita coisa de escrita, né? A gente tem uma atividade também de escrita criativa e é bem utilizado isso, né? Perfeito. Prof, como você é a dona da casa aqui, está nos recebendo, vou pedir para você entrar primeiro, por favor. Essa aqui, então, gente, é a sala onde acontecem vários ensaios, não só de teatro, dança também, tem diversas atividades oferecidas aqui no Lab e que pode explicar um pouquinho mais para a gente, ó, além da Prof. Gisele, que já conversou com a gente, a Camila. Camila faz parte aqui das atividades. Eu quero saber, Camila, como é que você veio parar aqui na Escola de Artes Lab? Então, assim, eu sempre quis fazer algum tipo de arte. Só que sempre tem aquele medo, né? Tipo, aquele estigma de que quem trabalha com arte vive debaixo da ponte. Quem trabalha com arte passa fome. Então, eu confesso que eu tinha um pouco de medo, né? Porque todo mundo fala esse tipo de coisa. E aí, eu tomei um pouco de coragem, vim pra cá, comecei a fazer as aulas e eu percebi que não era bem assim. Que existiam várias pessoas que trabalhavam com isso frequentemente e tem a sua renda ali, não é como as pessoas falam. Então foi muito encorajador, na verdade. Fantástico, Camila. Muito obrigada. Obrigada, Prof. Gisele, também. Quero agradecer não só a vocês, mas também a todo o público que está nos acompanhando para falar de cultura, que é um assunto tão importante. E eu volto com vocês no estúdio, Nath, com essa inspiração aqui, que é o Lab Escola de Artes. Bacana, Duda. Muito obrigada pela participação. Muito legal saber que aqui pertinho da gente, em Canoas, tem um local que estimula as várias facetas aí da arte e da cultura em Canoas. E a gente vai para um rápido intervalo, mas antes vamos dar um pulo no centro de Nova Petrópolis. O tempo por lá está bonito e a temperatura por volta de 22 graus. A gente já volta. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O Vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul.
E o Conexão RS de hoje fica por aqui. A gente encerra com imagens ao vivo do centro da nossa capital. E vem aí o Multimix. Até a próxima!